Agora é Libertadores. A Conmebol confirmou a final de fato lá para Lima, no Peru. Só se acontecer algo de muito grave, além do que já vem acontecendo pelo problema conturbado sobre questões políticas lá no Peru, para que essa final ela mude de lugar, né? De local. Bem, mas o papo aqui não é exatamente esse. O papo aqui é saber se os nossos times, tanto Palmeiras como Flamengo, terão chances de fato para ir a essa final e mais uma vez realizar uma final nacional, uma final brasileira. E eu vou logo aqui dizendo para vocês que diante dos últimos acontecimentos, diante dos últimos fatos, diante do que a gente viu desde a semana passada para cá, e aí fique claro que a gente não pode resumir uma temporada em uma semana, evidentemente que não, mas quando a gente fala de campeonato ou torneios mata-mata, que é o caso da Libertadores, a gente precisa muito considerar o momento que cada time ou que os times estão vivendo, tá? Por exemplo, enquanto LDU e Racing simplesmente se mobilizaram 100% para viver, para jogar a semifinal da Libertadores, seja porque eles não estão bem nos campeonatos locais, ou sejam porque eles simplesmente não jogam ou não jogaram esse final de semana que passou. Então você tem times completamente concentrados para jogar a Libertadores. Não é? Caso do Racing, existe uma obsessão. Você tem um placar para o time argentino adverso, mas você tem um clima muito favorável, tá? Um clima de pressão desde quando o jogo no Maracanã acabou. Do outro lado, tu tem uma LDU que tem um placar gigantesco a seu favor e que vai começar o jogo já ganhando por conta desse placar, e se for muito inteligente, é possível até ampliar esse placar. E se ampliar esse placar, já viu, fica cada vez mais difícil para o Palmeiras. Falando em Palmeiras, o Palmeiras vai ter que jogar muita bola. O Palmeiras vai ter que mostrar mais do que nunca, mais do que já mostrou durante toda a temporada, a sua capacidade de resiliência, a sua capacidade de virar jogos improváveis. Porque como o próprio Abel falou, 90 minutos para o Palmeiras no Allianz Parque é pouco para que o Palmeiras faça 3 ou mais gols em cima da LDU. E se a gente for considerar, tirando o jogo do Palmeiras com o Cruzeiro, se a gente for considerar todos os outros times, independentes de quem esteja bem ou mal na tabela, e pela própria Libertadores, o Palmeiras fez isso muito bem. O Palmeiras conseguiu provar que ele consegue fazer 3 ou mais gols em cima de qualquer time. Agora, é evidente que isso muda quando você já entra com o placar adverso, com a pressão do resultado. E eu já mencionei isso aqui no vídeo anterior que eu fiz.
Palmeiras e Flamengo estão sofrendo pela pressão do resultado. E ao mesmo tempo, o condicionamento físico começa a dar sinais de que não estão mais correspondendo. É o que eu estou conseguindo visualizar. Flamengo joga contra um Fortaleza, não tem como fugir disso, tá? Não tem como fugir disso. Mas se tu quiser para me voltar mais atrás, eu volto. Pela própria Libertadores. Flamengo e Estudiantes na Argentina. Flamengo não foi eliminado por muita sorte. Claro, por competência do Rossi, que decidiu nos pênaltis a favor do Flamengo, mas porque também em campo o Estudiantes foi incompetente. Porque o Flamengo não jogou absolutamente nada. Absolutamente nada. E desde essa partida envolvendo a Libertadores e Campeonato Brasileiro, que o Flamengo simplesmente caiu de rendimento. E para mim, passa por isso que eu estou falando para vocês. Falta perna para esses caras estão sentindo o excesso de jogos durante toda a temporada e principalmente o mental, onde eles não estão conseguindo administrar a pressão pelos resultados. Tem que ganhar a todo custo, a todo jogo, o elenco é assim, o elenco é assado, o fulano custou 22 milhões, que não rende. É o caso do Samuel Lino. A gente percebe claramente que esse Samuel Lino, ele tá se sentindo super pressionado e o cara não consegue render o que era para render ou como vinha rendendo no início. O último jogo desse cara, que inclusive fez gols e não sei o que, e fez aquele estardalhaço todo, foi contra o Vitória. Acabou. Depois que esse jogo aconteceu, Samuel Lino sumiu, ele foi embora e deixou um rombo de 22 milhões de dólares para o Flamengo. Simples assim. Mas o que é isso, Jackson, na tua concepção? É isso, o cara não está aguentando a pressão. Jogar no bem bom, no oba-oba, meu amigo, eu não diria que é fácil, mas eu diria que é muito mais cômodo, é muito mais confortável, é muito mais tranquilo. Agora, quando chega a pressão como está agora, que é para mostrar resultado, que é para ter personalidade, cadê? Cadê? Bem, ainda que tu diga que o Samuel Lino é um caso à parte, eu discordo. Todo o time, além de estar, para mim, sentindo a pressão, porque esse jogo contra o Fortaleza, de novo, não existiu. E se o Felipe Luiz ou qualquer jogador vier com papo dizendo que esse jogo foi um jogo fora da curva, um ponto fora da curva, você tem que olhar com desconfiança. Porque, como eu estou falando, desde o Estudiantes, no jogo de volta, o Flamengo não joga ou não vem mais jogando bola. É um time de um tempo só, enquanto Fortaleza não foi de nenhum dos tempos. Simples assim. E para encerrar, a gente passa pelo entendimento da pessoa em fazer a leitura do atual momento. O que Gonzalo Plata, mesmo de folga, estava fazendo na noite, meu Deus? Ah, mas é folga do cara, como tu mesmo acabou de falar, meu amigo. Nem tudo que é moral, que é legal é moral. Pô, se eu sei que o time não está passando por um bom momento, se o ambiente não é favorável, que diabos que eu vou fazer em balada? Para dar justificativa de que eu estou de folga? Não, tem que ter bom senso, meu amigo. E isso acaba passando uma imagem de falta de quê? Compromisso. Meu amigo, prepare-se. Se não for classificado, vai sofrer. Abraço.